Fala, gente, esse é um videozinho onde vocês podem ver o trabalho prévio antes de ir pra rua com o cachorro, né? No caso, o bibelô pré-caminhada, né? Então, a gente introduziu a prong e o colar eletrônico. E agora eu tô mostrando pra ele como deve ser a posição dele na caminhada, tá? Mesmo diante de vários estímulos e distrações. O Santista aí tá até servindo como uma distração pra gente, tá? Então, se vocês veem, eu faço várias voltinhas com ele, tá? Para que ele se adapte e entenda que quando ele sentir essa pressão na prong, quando eu mudar de direção, que é uma pressão leve, como vocês podem ver, ele deve mudar de direção também. Toda vez que eu mudo de direção, eu também aciono o colar. Eu estou casando a pressão da prong com o estímulo do colar, para que ele entenda que essa é a minha comunicação com ele. Esteja comigo, junto comigo, nessa posição que eu pedi para você estar. E toda vez que eu mudo de direção, você precisa mudar. Então, você precisa estar conectado a mim, prestando atenção no que eu vou fazer. É assim que eu me torno mais relevante do que qualquer outro estímulo que tiver ao redor dele, né? Porque, por exemplo, na rua vão existir carros, motos, bicicletas, cachorros, pessoas e tudo mais. E eu não quero que ele dê atenção a isso. Eu quero que ele dê atenção à minha comunicação, né? Então a gente trabalha primeiro nesse ambiente neutro para depois ir para a rua, né? Então toda vez que eu surpreendo ele mudando de direção, ele entende que ele deve me acompanhar, tá? Quando eu faço essa volta para fora, eu trago ele na pressão da prong e no estímulo do colar, né? E quando eu faço, ó, aí ele tenta se engajar um pouco com o Santista, eu trago ele de volta para mim. Por quê? Porque eu quero deixar bem claro para ele que nada é mais relevante do que o que a gente está fazendo aqui juntos agora, tá? Então, quando eu faço essa volta aí para fora, eu trago ele comigo, então não adianta você prestar atenção lá, que agora você vai ter que vir aqui e caminhar comigo. Ele vai até lá, pode querer se engajar, eu já trago ele de volta para mim, tá? E a gente segue fazendo bastante repetição disso, para que fique bem claro para ele aí primeiro, e quando ele for para a rua, ele saiba o que fazer, tá? Quando eu faço essa pressão, essa volta para dentro, vocês veem que a minha própria perna já coloca ele na posição correta. Por isso que a gente sempre faz a volta para fora, traz na prong. A volta para dentro, posiciona ele com a própria perna, ele já entende onde é a posição dele. Então, nada mais do que a gente está marcando aí é a posição que ele tem que ficar na caminhada e como ele deve prestar atenção no nosso trabalho de caminhada, na posição que ele deve estar, mais do que qualquer outra coisa que esteja ao redor dele. Esse é o objetivo desse trabalho, tá? Começar a fazer isso aí, porque na rua ele já vai saber quais respostas ele tem que me dar e aonde deve estar o foco de atenção dele na caminhada. Toda vez que ele sentir o estímulo do colar, é como se fosse, opa, vem aqui comigo, vamos mudar de direção. Toda vez que ele sentir a prong também, opa, vem aqui comigo, vamos mudar de direção. Se eu não faço isso aí, num ambiente neutro, quando eu vou tentar me comunicar com ele na rua, ele não vai entender absolutamente nada. Por isso que a gente traz aí a importância de introduzir as ferramentas da forma certa. A ferramenta não vai fazer nada por nós se a gente não mostrar para o cachorro como ela funciona, né? O que significa a pressão na guia e o que significa o estímulo. É muito importante que o cachorro saiba isso, tá? Então, esse é o exercício, gente. Agora, eu separei um pedacinho da caminhada dele para vocês verem como, na prática, isso vai funcionar na rua, né? Então, a gente ordenou a posição de caminhada, a gente ordenou o que significa prong e o estímulo do colar, que ele deve só prestar atenção em mim enquanto todo o resto acontece ao redor. Olha quanto estímulo ele vai encontrar na rua, né? Lembrando que ele não conhece muito do mundo, ele não explorou muito o mundo. Então, tem pessoas passando, tem uma série de coisas, olha as reações dele, né? Essas reações seriam muito piores e muito diferentes se a gente já não tivesse mostrado para ele como ele deve estar, qual é a posição dele na caminhada, né? E quem está direcionando a caminhada, né? Então, é isso que vai facilitar para que a gente diga para ele que tudo que ele vai encontrar na rua é menos relevante que a gente, que ele não precisa ter respostas de medo, de fugir, ou de latir, ou qualquer outra resposta que não seja essa. Caminhar do meu lado e prestar atenção em mim, né? É assim que a gente constrói um pouco mais de confiança no cachorro na rua e é assim que a gente mostra para ele que ele pode ignorar tudo o que estiver ao redor. É assim que a gente constrói uma caminhada estruturada, né? E respostas não de medo e de trauma desse cachorro, e sim de confiança em mim e andar comigo conectado a mim, né? É um trabalho que começa lá no bangalô e vem pra rua aí. E assim a gente vai construindo boas experiências para o bibelô na rua, no mundo real,
certo? Então é isso, qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, gente!